Bom dia, pessoal. Vamos começar nossas aulas, né? Dar continuidade às nossas aulas de física. De antemão, já peço desculpa caso algum barulho atrapalhe, tá, minha gente? Porque minha rua é muito movimentada. Então, pode ser que aconteça algum barulho aí. Até minha menina, né? Começar a gritar aqui na sala, tá? Então, nosso assunto é dilatação térmica. Vamos rever uns conceitos que a gente viu até no começo do ano. A gente viu que os corpos têm moléculas e essas moléculas elas têm um certo grau de agitação. Quanto mais se aumenta a temperatura desse corpo, mais se aumenta a agitação dessas moléculas. Então, quanto mais frio, menos agitadas, quanto mais quente, mais agitadas. Quanto essa temperatura aumenta e essa agitação também vai aumentar, essas moléculas vão ocupar um maior espaço, vão ocupar um maior volume. E isso a gente conclui que se a temperatura diminui, automaticamente essas moléculas ficam mais próximas, não ficam se agitando tanto, e isso vai diminuir o espaçamento entre elas. Então, ao invés de elas aumentarem o volume, elas diminuem. Como tem aí na imagem, ó, o corpo frio, o corpo quente. Quando tende a aumentar a temperatura, a agitação aumenta, ocupa-se um maior espaço. E quando o corpo diminui a temperatura, o grau de agitação entre elas diminui e elas ocupam menos espaço. Então, nós vamos ver dois conceitos, dilatação e contração. Na dilatação, quer dizer que se aumentou a temperatura, então, aumentando essa temperatura, se aumenta o tamanho, se aumenta a dimensão desse corpo. Já na contração, é a temperatura que diminuiu, aí vai diminuir o tamanho, vai diminuir a dimensão, então, contrário. Então, nosso cotidiano, nós vemos que existem já objetos feitos pensando nesse processo de dilatação e contração. Exemplo é nos trilhos do trem, entre uma barra e outra existe um espaço. Os fios dos postes já são feitos com uma folga, né? Eles não são esticadinhos, porque eles podem dilatar no verão e contrair no inverno, então já é feito pensando em tudo isso, nesse processo todo, porque a gente sabe que o ambiente alterna entre quente e frio, então os objetos já têm que ser pensados em tudo isso. Só que a dilatação térmica, ela vai depender de três fatores. A dilatação ela não vai ocorrer igual para todos os corpos. Então, ela vai depender da substância que é feita o corpo, do comprimento que existe esse corpo e também a temperatura sofrida. Então, esses três fatores vão determinar a dilatação térmica, que podem ser de três maneiras. Nós podemos ter a linear, superficial e a volumétrica. Na dilatação linear, nós só vamos crescer em comprimento, ou seja, em uma única dimensão. Já na superficial, nós vamos crescer a área, nós vamos analisar a superfície, a área, então vai crescer duas dimensões. Já na volumétrica, a gente já vai pensar em três dimensões, vai crescer o volume do corpo, tá? Então, vão ser três tipos diferentes. Então, resumindo, na dilatação linear é em uma dimensão. Na superficial é a área, analisando a área, o crescimento da área, e a volumétrica é o crescimento do volume, tá? Nas três dimensões. Nós vamos estudar primeiro a dilatação linear, tá? Então, na dilatação linear, nós vamos estudar e lembrar que só cresce uma dimensão, que é o comprimento. Então, geralmente nós vamos estudar dilatação linear em barras, em fios, né? Que só se analisa o comprimento. Se você analisar na figura aqui, tem esse LO, mas esse LO representa LI, né? Comprimento inicial. Se você analisar, cresceu aqui. Se cresceu, que é esse L, que é o LF, comprimento final, houve um aumento. Esse aumento é o que nós vamos chamar de variação de dilatação linear, ΔL.
E a fórmula que nós vamos trabalhar é o ΔL é igual a LI vezes alfa vezes delta θ, o ΔO que a gente fala, né? Que é a variação de temperatura. Lembrando que o aumento ou diminuição é apenas em uma dimensão, que a gente já viu. Se a gente verificar aqui, aquele mapazinho que a gente sempre faz antes de resolver qualquer questão, a gente pode perceber que o LF também pode vir como só L, vai ser o comprimento final. O comprimento final seria justamente depois da dilatação. Já o comprimento inicial é o que tinha antes da dilatação. O ΔL é a própria dilatação, que pode ser contração também, que vai ser a LF ou L menos o LO, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial. O alfa vai ser o coeficiente de dilatação linear, que vai depender de cada substância tem o seu coeficiente, e o Δθ, né? O ΔO, que a gente sabe que é a variação de temperatura, que vai ser o TF menos o TI.